Olá, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Vamos juntos a mais um momento de leitura bíblica e de oração a este nosso Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês 4 pecados que aborrecem muito a Deus, que entristecem muito a Deus. E logo quando nós falamos de pecado, vem logo na nossa mente aqueles pecados absurdos, grandes, como adultério, homicídio, roubo, vários outros pecados que nos deixam perplexos. Mas eu quero falar sobre 4 pecados que aborrece muito a Deus e que deixa Deus muito triste. E pecado é pecado. Seja um pecado que nos deixa perplexo, grande, um pecado escandaloso, ou um pecado que às vezes é rotineiro do dia a dia de muitas pessoas. E não deveria ser, né? Porque pecado é pecado. Mas para começar, eu quero ler para você primeiro, 1 João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então o diabo é ele que vive pecando desde o princípio, né? E ele também é o pai da mentira. É um dos primeiros pecados que eu quero estar comentando com você sobre a mentira. A mentira aqui em Provérbios 12, no versículo Provérbios 12, versículo 22 diz: Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Deus detesta a mentira, por menor que seja. Nós não podemos mentir nem de brincadeira. E para exemplo disso também, tem Ananias e Safira, que perderam as suas vidas por causa da mentira, né? E isso é sério. Eles venderam uma certa propriedade e quando foram ofertar ali, eles mentiram sobre a quantia. E Ananias foi e morreu. Quando veio a esposa dele, confirmou a mentira e o apóstolo Pedro falou: tá vendo aqueles que estão lá fora da porta do templo? Eles carregaram o seu esposo, agora pouquinho, com aqueles mentiras. Você confirmou mentira, então eles também carregaram você agora. E ela caiu morta ali. Por quê? Eles mentiram sobre o certo preço da propriedade. E o apóstolo Pedro até disse para ele: ó, a propriedade é de vocês e vocês davam a oferta se vocês quisessem. Nem é obrigação de vocês dar a oferta. E mesmo se vocês sentiu o desejo de dar, era a quantidade que vocês quisessem dar. Por que vocês foram mentir? Não precisava de ter mentido, né? E isso foi, as consequências foi desastrosas. Perderam a vida por causa de mentira. Então, não faça mentira, não fala mentira de forma alguma. Tem o exemplo também de Abraão, né? Nosso pai na fé, que mentiu 2 vezes ali, até falando que a Sara era irmã dele, e ele sofreu as consequências também, né? Foi castigado ali e não foi fácil para ele não. Passou por arpuros ali, né? Passou por os apertos ali. Quase que perdeu a esposa dele para um rei. Então não devemos mentir de forma alguma. Isso aborrece muito a Deus e é muito perigoso. Nem de brincadeira você deve mentir. O segundo pecado é o egoísmo, né? E para falar sobre o egoísmo, quero compartilhar com você que em 1 João mesmo 3, versículo 16 e 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, nós devemos dar nossa vida pelos irmãos, não devemos viver de egoísmo. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vê a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então você está vendo que seu irmão está passando necessidade e nós temos condições, nós estamos vendo que o próximo nosso está passando necessidade, nós estamos vendo e nós temos condições de ajudar e não ajudar por causa do egoísmo. Isso é um pecado muito sério. Ao versículo 18: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então vamos amar de fato e de verdade. Não vamos praticar o egoísmo, não. Se nós sabemos que o nosso próximo, o nosso irmão, seja quem for, estiver passando por dificuldades e nós temos condições de ajudar, vamos ajudar. Não vamos agir com egoísmo, não, porque às vezes a gente pensa, ele está nessa situação aí porque ele caçou, né? Ele caçou e ele causou esse problema, essa situação, essa circunstância. Agora ele que se vira para lá, o problema é dele. Não podemos agir assim. Devemos agir de misericórdia para com o nosso próximo. Seguir o exemplo de Jesus, como ele teve misericórdia de nós devemos também ter misericórdia do nosso próximo. Fica aí o exemplo também, né, daquele bom samaritano. Passou ali o sacerdote ali e desprezou ali aquele que estava sofrendo caído ali. Depois veio o levita e desprezou também. A hora que veio o samaritano, ele foi ali, pegou ele, levou ele para a hospedaria ali, pagou as despesas e ainda disse para o dono da hospedagem: ó,
quando eu voltar, eu pagarei a mais com o que você gastar com ele. Então nós devemos estar sempre praticando amor, a misericórdia, e não só em palavras, como disse aqui em 1 João 3, 16 e 18, mas também de fato e de verdade. Então não vamos praticar esse segundo pecado, não, que é o egoísmo, não. Vamos agir de misericórdia, vamos agir com o nosso coração, de bondade para o nosso próximo, sempre ajudando. Não tendo maldade para com o nosso próximo. Esse é o segundo pecado, é o egoísmo. O terceiro é a inveja. E para falar sobre a inveja, tem Gálatas 5, versículo 25, né, e versículo 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então nós não podemos ter inveja um dos outros. E para exemplo disso, está aqui em primeira, eu anotei aqui, para compartilhar com vocês, uma pessoa que teve inveja, teve a vida dela até destruída, perdeu até o reinado, foi o rei Saul, teve inveja do rei Davi. Aqui em 1 Samuel 18, versículos 6 ao 9. 1 Samuel 18, versículos 6 ao 9. Deixa eu ler para você aqui. A inveja também é um pecado que desagrada muito a Deus, deixa Deus muito triste e também que acaba com a nossa vida. Devemos ter sempre satisfação e gratidão a Deus pelo que nós temos e glorificar e exaltar a Deus porque Ele vem nos proporcionando, nos abençoando. Aqui, ó, versículo 18, versículo 6 ao 9. É o cântico das mulheres indigna a Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então aí já começou no cântico dela, Saul já foi indignado, já começou a ter inveja, que ela falou que Saul feriu milhares e Davi 10 milhares. E quem era o rei na época era o Saul. O versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Então ele se desagradou em extremo, ele se indignou muito, mas muito mesmo, em extremo. E disse: 10 milhares deram a elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Então, daquele dia em diante, não via Davi mais com bons olhos, mas com inveja, né, e com indignação, com raiva e em extremo. E depois a palavra que se nós continuarmos lendo aqui sobre a história de Saul e rei Davi, você vê que Saul se afastou de Deus ali, perdeu a própria vida, ele, o filho dele, Jonathan, perdeu o reinado dele, por causa desse terceiro pecado que é a inveja. Então a inveja é um pecado que desagrada muito a Deus e que também prejudica muito a nós. Não devemos ter inveja de ninguém. Falando em inveja, tem um salmo também, Salmo 73, que fala muito sobre inveja. O salmista ele declara que ficava observando a vida dos ímpios, daquelas pessoas que não obedeciam a Deus, mas elas viviam prosperando, tudo ia bem para elas. Aí o salmista, nesse Salmo 73, eu não vou ler o salmo tudo para você não, que ele é um pouco grande, mas o salmista fala que quase que ele se desviou dos caminhos de Deus por causa de que tinha inveja dos ímpios que prosperavam em seus maus caminhos. Eu vou ler só o comecinho dele. Como efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me revaslaram os pés, pois pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Então ele invejava os arrogantes, os ímpios, aqueles que não obedeciam a Deus, não davam os caminhos de Deus, por causa da inveja que ele tinha dos ímpios, das pessoas que prosperavam em seus maus caminhos, quase que ele se desviou dos caminhos de Deus. E é triste, a pessoa que se desvia dos caminhos de Deus, ela cai numa situação pior do que ela estava antes dela conhecer a Cristo, dela ter um encontro com Cristo. Então não tem inveja de ninguém não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele. E seja grato a Deus pelo que você já tem, pelo que Deus vem proporcionando para você. E se você for grato e fiel a Deus no que Ele vem te dando, tem até a palavra dos talentos, né? Ele vai te dar muito mais ainda. Então seja fiel a Deus, jamais tenha esse sentimento de inveja. E o quarto e último
Pecado que desagrada muito a Deus é o pecado da rebeldia. A rebeldia ela é até considerada como, aqui em 1 Samuel 15:23 também, o profeta Samuel diz, como pecado de feitiçaria. A rebeldia é um pecado muito sério também. 1 Samuel 15, versículo 23. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Então a rebeldia é como pecado de feitiçaria e de idolatria. Deus abomina e desagrada muito a Deus. E é uma coisa perigosa, porque eu estava lendo aqui também, acho que é Números 17, sobre a rebeldia do povo contra Moisés, líder. Mas as consequências foram desastrosas para eles que se rebelaram contra Moisés. Números capítulo 16, com a rebelião de Corá, Datã e Abirã. Eles se rebelaram porque Moisés estava liderando, eles não queriam aceitar a liderança de Moisés. Mas Moisés, pois eles aprovam e eles viram que Moisés era um líder que estava sendo usado por Deus, direcionado por Deus. A consequência foi tão grave que, aqui no versículo 31, vou ler só um pouquinho das consequências que aconteceu com eles que se rebelaram contra Moisés. Versículo 31 em diante. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Então, a terra debaixo da família de Corá, Datã e Abirão se fendeu. O que se fendeu? Ela se abriu debaixo da família deles, engoliu eles, ó. Abriu a sua boca e os tragou, engoliu eles com suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Então a terra os cobriu eles. Todos eles que se rebelaram contra Moisés, Deus castigou eles dessa forma. A terra se abriu ali diante deles ali, por baixo deles, engoliu eles, encobriu eles, matando eles. E todos que eles se pertencia, né, à família deles ali e todos os bens deles. Então a tragédia ali foi grande, a consequência foi grande por causa da rebeldia. Então, de forma alguma, venha se rebelar contra Deus. Não seja uma pessoa rebelde, não. Peça a Deus um espírito de gratidão, tanto em palavras como em atos. E exercite a gratidão. E jamais se rebele contra o seu líder, contra quem for que Deus ponha como autoridade sobre a sua vida. Nunca se rebele contra ninguém. Seja submissa ali ao seu líder ali, ao seu pastor, aquele que está como autoridade maior sobre você ali, seja sujeito a isso. Se ele estiver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os preceitos e a vontade de Deus, você pode se submeter a ele, que Deus vai te abençoar grandemente. Felizes são os humildes, porque o reino dos céus são dados a eles. Então seja humilde, jamais se rebele. Amém? Esta é a palavra. Então esses são os 4 pecados que Deus desagrada muito e Deus detesta. Que primeiro que nós vemos aqui é o da mentira, o segundo é o egoísmo, o terceiro é a inveja e o quarto é a rebeldia. Jamais exercite esses pecados de forma alguma, nem em brincadeira. Agora vamos agradecer a Deus e vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Pai, muito obrigado mesmo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, por esta mensagem, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver em santidade, Pai, e a crescer cada vez mais no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor nos ajude para afastar cada vez mais desses pecados, Pai. Da mentira, Pai. Da inveja, do egoísmo e da rebeldia, Pai. De qualquer outro pecado, Pai. Seja qual for o pecado, seja um pecado pequenininho ou grandão, nos ajude a nos afastar dele cada vez mais, Pai. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, nos ajude, Pai, na santificação, Pai, no crescimento, Pai, da graça do Senhor, Pai. E se tem alguma pessoa que ora comigo agora, Pai, e pratica qualquer um desses pecados, Pai, está preso, Pai, eu peço que o Senhor liberta ela, Pai. Liberta ela, Pai, da mentira. Liberta ela, Pai, da inveja, Pai, da rebeldia, do egoísmo, de todo o mal, Pai. De todo engano, Pai. Ajuda ela a conhecer a verdade, Pai. Conhecereis a verdade vos libertará, e que ela seja verdadeiramente liberta, Pai. E que ela possa ainda glorificar e exaltar o Senhor com a vida dela, em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. E você diga amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme aqui na leitura da palavra de Deus e também na oração, na comunhão com esse nosso Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser nos permitir, em nome de Jesus Cristo.